Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor secretário. Eu gostaria de dizer algumas palavras antes de começar a minha fala especificamente. Primeiro, agradecer ao Conselho Federal de Medicina pela oportunidade de estar falando aqui nesse fórum, na pessoa do Dr. Sidney, que é o responsável por esse fórum, a Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina pelo trabalho que faz. Eu gostaria de deixar meu depoimento pessoal aqui de alegria e de satisfação pelas palestras que eu pude assistir como leigo até agora. Você disse que era um peixe fora d'água. Se tem um peixe fora d'água aqui, ganhei agora. Mas eu sou advogado, né, e estou ouvindo os médicos falando, um psiquiatra falando, os pediatras falando, e sou pai também. E ao ver as fotos, ao ver os depoimentos, ao ver as palestras, ao constatar as consequências do que acontece com as crianças, é algo realmente que não é possível você permanecer inerte a isso. Então, eu gostaria de agradecer profundamente a todas as palestras que foram dadas até agora. Eu não conheço pessoalmente os palestrantes, estou vendo a professora aqui, eu não conheço por nome, mas gostaria de pessoalmente deixar o meu agradecimento por tudo que foi dito aqui. Porque como pai, como ser humano, como profissional, a gente está sempre tentando aprender. E o que eu ouvi hoje aqui é uma coisa que eu vou levar comigo para o resto da vida. Então, para mim, eu espero que não só para vocês, que já estão mais acostumados com o tema, mas eu acredito que tem gente vendo isso pela internet também, que está sendo transmitido. O meu agradecimento ao Fórum por essa oportunidade. Feito esse esclarecimento, essas palavras iniciais, eu gostaria de colocar também que, normalmente, palestra de advogado é a palestra mais chata do evento. É o juridiquês, né? Eu normalmente, nas minhas sustentações orais, eu treino em casa. E um dia minha filhinha de 5 anos chegou para mim e falou, eu falando, data máxima vênia, a irrecorribilidade, a inconstitucionalidade. A minha filhinha chegou e falou para mim assim, pai, você fala japonês, mas eu entendo tudinho. Então, o juridiquês é complicado, eu vou tentar deixar o juridiquês de lado para tentar falar um pouco mais de maneira direta com vocês. Agora, tentando deixar o juridiquês de lado, eu não posso me eximir a responsabilidade de falar sobre a lei. Eu estou aqui para falar sobre aspectos legais da violência. E esses aspectos legais passam obrigatoriamente por nossas leis. E esse ano, especificamente, foi editada uma lei que tem conceitos muito importantes sobre o que é violência. E aqui eu gostaria de fazer um novo parênteses. Os conceitos legais num Estado democrático de direito, olha eu aí no juridiquês, mas o Estado democrático de direito em que a gente vive, em que nós vivemos, pressupõe obrigatoriamente a obediência de leis. Esse é o Estado democrático de direito. Qual é a lei maior? Constituição Federal, ok? Aí já vamos falar de uma pirâmide, onde a Constituição Federal está em cima, temos as leis complementares, temos as leis ordinárias e assim por diante. Os princípios constitucionais dão vazão a toda a legislação que versa sobre toda a nossa atividade. Toda atividade humana, hoje no Brasil, é decorrente dos princípios constitucionais. E aí a importância de conhecermos alguns conceitos jurídicos que precisam ser assimilados para que a gente possa exercer, inclusive, a medicina. Meu pai, quando eu era mais novo, me deu um exemplo muito claro quando ele me chamou e falou, filho, presta atenção, o que você está fazendo com sua vida, você está indo para o norte. Você, eu te amo, deixa eu te dar um conselho, vai para o sul. Agradeço meu pai até hoje pelo que fez por mim e o que ele continua fazendo. Mas o que é norte e o que é sul? Eu ouvindo meu pai, eu posso estar caminhando nessa linha aqui, indo para Porto Alegre. Eu querendo ir para o norte, eu posso estar fazendo isso, indo para Santa Catarina, indo para o sul, ao invés de estar indo para o Pará, para Tocantins, para o Amazonas. Eu preciso saber o que é, para a partir daí, definir o que eu vou fazer. Fica claro isso? Então, conceitos são necessários, e aí no Estado democrático de direito, o conceito necessário vem da Constituição e da lei.
Por isso, a chatice da minha apresentação hoje, que eu vou tentar passar o mais rapidamente possível. Mas começo obrigatoriamente pela Constituição Federal. Uma rápida leitura do que diz a Constituição Federal, do artigo 227, que já foi dito por várias pessoas aqui, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, e aí por diante. Vejam que a Constituição Federal, que é a nossa norma máxima, fala sobre assegurar a criança ou adolescente com absoluta prioridade. E aí já ouvi algumas palestras falando de absoluta prioridade da senhora. Esse conceito, esse princípio fundamental, esse princípio constitucional é replicado nas leis. E quando a gente fala de Constituição Federal, eu passei pelo começo, mas vocês podem continuar vendo aqui, dignidade, lazer, convivência familiar, todos esses conceitos do princípio Constituição são replicados nas legislações. E aqui eu sou obrigado a passar obrigatoriamente, e aí rapidinho, tá, pelo ECA. Nós já é de 90, todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas existem alguns princípios que devem ser lembrados para a gente entender a lei que foi editada agora em 2017, que conceitua, por exemplo, o que é violência. Eu ouvi todos, sem exceção, falando aqui, a violência, a violência, a violência. Mas o que é violência? Conceitualmente, do ponto jurídico, o que é violência? A gente vai passar por aí. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os princípios do ECA. Já passamos pela Constituição, estamos descendo para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou falando muito rápido? Está dando para entender? Eu estou tentando correr para ficar dentro do tempo. Princípios norteadores do ECA. Primeiro, princípio da prioridade absoluta. Lembra da prioridade absoluta lá da Constituição? Esse princípio é replicado aqui no ECA, no artigo 4º. Não vou ler. Desde já libero a minha apresentação para envio a todos, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de restrição. Então, a criança e o adolescente têm a prioridade absoluta. Artigo 4º. Vamos para o próximo princípio. Princípio da prevalência dos interesses. Esse é o artigo 6º do ECA, que diz, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, assim por diante. Continuando nos princípios do ECA, princípio da brevidade e da excepcionalidade. Isso está disposto no artigo 121, que diz: a internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. E aqui, eu já ouvi uma pessoa falando isso, mas é essencial recordar. E aí, quando o doutor Vinagre dá o exemplo do avião, que eu também passo... Eu sou pai de 4. Viajo com 4. Então, quando eu estou no avião, eu sei bem o que o senhor está falando. Mas aqui, a gente fala de um conceito. A criança é um ser humano em formação. E aí, vocês sabem disso melhor do que eu. Eu, na leitura de vários artigos para poder falar hoje para vocês, me chamou a atenção esse pressuposto que todos os doutrinadores falavam: amigo, a criança é um ser em formação. Não pode a criança definir o que vocês adultos vão fazer, porque quem é um ser já praticamente formado é você adulto, não a criança. E aqui passa por esse conceito, o artigo 121, quando fala peculiar da pessoa em quê? Em desenvolvimento, em formação, em construção. É para isso que é dirigido esse princípio. Vamos para o próximo. Já estou acabando os princípios aqui, vamos para a lei já. Princípio da sigilosidade, artigo 143 do ECA. O doutor Vinagre foi brilhante em sua manifestação aqui, falando da sigilosidade, da confidencialidade, de todos os cuidados, o senhor também falou sobre isso, de todos os cuidados que devem ser levados em relação a esse ponto, no tocante às crianças e aos adolescentes. E, por fim, o princípio da gratuidade, que é uma questão mais de cunho processual. Temos também o princípio da convivência familiar. Vejam que a primeira leitura que eu fiz da Constituição Federal passa obrigatoriamente por vários desses princípios que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, há uma réplica, há o efeito da onda? Cascata? Não, o efeito que a onda vai indo, replicando. Há uma replicação do conceito, do princípio constitucional nas leis. E aí que eu queria chegar em relação aos conceitos.
Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Estamos com 7 meses de lei. Estamos com 7 meses dessa lei. E eu também já ouvi aqui nas palestras que se as leis e todo o ordenamento jurídico e todo o planejamento que existe funcionasse, nós estaríamos num paraíso. Porque a boa vontade existe, o planejamento existe, os institutos existem, a lei existe, mas infelizmente não funciona. Mas eu gostaria de ler o caput da lei para vocês, o resumo da lei. Esta lei estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, e altera em parte o Estatuto da Criança e do Adolescente. 2 perguntas antes que eu continue a apresentação. 3 perguntas. Inseri mais uma. A primeira. Quantos aqui tinham conhecimento dessa lei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos num universo aqui de quê? 60? 50? Estamos falando aí de 15, 20%. Conhecimento. Dos que conheciam, dessas 10 pessoas que conheciam, quantos já conheciam assim, sabiam? Quantos já tiveram o cuidado de ler a lei do início ao fim? 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou chamando a atenção para vocês porque em todas as palestras que eu faço, em todas, sem exceção, eu falo sobre lei. E faço a mesma pergunta, dependendo da lei que a gente está falando. E o percentual de respostas é exatamente esse. 10, 15% sabem da existência da lei e 5 a 10% efetivamente leem, estudam e se aprofundam nos conceitos da lei. Lembra do que eu falei no começo da palestra? Norte, sul. Eu quero ir para o norte ou quero ir para o sul? Se a lei fala que o norte é para lá, por toda a boa vontade que eu tenha, lei fala que o norte é para lá. Por toda a boa vontade que eu tenha, por toda a formação que eu tenha, por toda a intenção que eu tenha, se eu for para cá, eu não estarei indo para o norte. Mas para isso eu preciso ter ciência dos conceitos. A lei do ato médico, a famosa lei do ato médico, lei 12.842, e aí saindo um pouquinho do tema, tem 7 artigos. Define toda a atuação do médico, define o que é diagnóstico nosológico e define que o médico é o único profissional no mundo jurídico brasileiro que pode realizar o diagnóstico nosológico. A esmagadora maioria dos médicos, uma lei de 7 artigos, essa aqui é um pouco maior, não lê. Conceitos. Esses conceitos eu vou passar rapidamente aqui para vocês. Continuando. Artigo 1º, aí eu gostaria de fazer uma ressalva. O artigo 1º normatiza a lei, da introdução, passa pelo artigo 227 da Constituição, que a gente conversou, e passa também pela resolução 20/2005 do Conselho Econômico Social das Nações Unidas, que também já foi citado aqui. Gostaria de dizer que essa lei reflete muitos conceitos, muitas deliberações, muitas informações da Resolução 20/2005. Se vocês puderem depois dar uma olhada nas 2, seria interessante. Mas continuemos. A Convenção das Nações Unidas, só para fazer um introito, fala a preocupação pela família como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros e, em particular, das crianças. É esse o fundamento básico daquela resolução, e esse fundamento, à luz desse fundamento, se reflete por toda a lei que eu vou começar a apresentar finalmente agora. Vou passar rápido. Artigo 4º. São formas de violência. Violência física. O que é violência física? Entendida como ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda a sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Isso é violência física. É essencial no trato
com esse problema, saber o que é violência física, do ponto de vista legal. Essencial. Agora, não para por aí a classificação de violência. Continua a classificação de violência com a violência psicológica. O que é violência psicológica? É simples o conceito. Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou adolescente mediante 1. Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática, o tal do bullying. Está aí definido legalmente o que é bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. Senhores, já passamos pela violência física, estamos passando pela violência psicológica e vamos agora para a violência, violência psicológica. A violência psicológica ainda se divide em isso que eu acabei de falar com vocês. O ato de alienação parental também é violência psicológica. Não vou ler aqui o conceito para que a gente não perca mais tempo, mas vocês sabem melhor do que eu o que é. E também a violência psicológica tem uma outra subdivisão, que é qualquer conduta que expõe a criança ou adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que é cometido, particularmente quando isso a torna testemunha. Tudo isso, todos esses três vertentes, fazem parte da violência psicológica. Continuando. 3. Violência sexual. Também ouvi em todas as palestras, praticamente, a definição, a expressão violência sexual. Violência sexual. O que é violência sexual? Nos termos da lei. Nos termos da lei. Entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar ou a presenciar, praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, inclusive, e aqui eu vou passar por questões recentes aqui de polêmicas colocadas pela mídia, na sociedade, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda, e aí nós vamos para a subdivisão da violência sexual. A. Abuso sexual. Entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro. Continuamos na conceituação legal. B. Exploração sexual comercial. C. Tráfico de pessoas. Vou isentar os senhores da leitura para a gente poder ficar dentro do tempo e não precisar ser chamado a atenção. Mas é essencial que os senhores leiam e tomem conhecimento desses conceitos legais que fazem parte do ordenamento jurídico e que têm repercussões obrigatórias no nosso dia a dia. E ainda tem mais um tipo de violência. Não bastassem 3, temos a 4ª. Violência institucional, que é entendida como a prática por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. Vamos continuando. A lei também fala sobre direitos e garantias, e aqui eu vou passar rapidamente, porque existem receber prioridade absoluta, receber tratamento digno, ter a intimidade e as condições pessoais protegidas, ser protegido contra qualquer tipo de discriminação. E aqui, olha só, independente de classe, sexo, raça, etnia, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, nacionalidade, procedência regional, regularidade migratória, deficiência ou qualquer outra condição sua, de seus pais ou de seus representantes legais. Vejam a amplidão, vejam até onde vai o conceito do que é
um direito e garantia da criança nessa nova lei. 2 minutos, doutor. Estou acabando. Então, vou passar esses direitos e garantias, vocês podem ter acesso aí, vale a pena a leitura. E aqui, a lei também fala sobre escuta especializada e depoimento pessoal, que são 2 institutos distintos, autoexplicativos no conceito. Pontos relevantes da lei. Qualquer pessoa que tenha conhecimento tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Você soube, de qualquer forma, é obrigação sua falar. Artigo 21. Constatado que a criança ou adolescente está em risco, a autoridade policial requisitará a autoridade judicial responsável, em qualquer momento dos procedimentos de investigação e responsabilização dos suspeitos, as medidas de proteção, que podem ser: 1. Evitar contato direto da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência com o suposto autor da violência. E 2. Solicitar o afastamento cautelar do investigado da residência ou local de convivência, em se tratando de pessoa que tenha contato com a criança ou com o adolescente. Veja a riqueza de detalhes, de direitos da criança, de institutos protetivos da criança que a lei traz. Continuando aqui, esses pontos relevantes também são de essencial conhecimento para que a gente possa desenvolver nosso pensamento jurídico legal a respeito do tema. E aqui, eu gostaria de terminar, eu sei que nem todos são, mas eu sou. Eu acredito muito nisso. Eu gostaria de chamar a atenção aqui a Provérbios 22:6, que é um texto bíblico que me leva à inspiração, que me faz pensar e diz: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. Eu sou professor de Bíblia de crianças de 5 a 7 anos, numa comunidade religiosa onde eu frequento. Entrei nessa por conta dos meus filhos. Hoje o mais velho tem 19, a mais velha tem 5, está saindo, devo acabar. Mas eu busco ensinar exatamente isso, olha aí. Essa é minha filha de costas. Meus filhos fazem parte de um grupo de escoteiros. E no último domingo, os meus filhos mais velhos, a minha filha mais nova não tem idade para entrar ainda, falou: pai, eu estou vendo meus irmãos com uniforme, eu vou colocar meu uniforme também. Eu falei: excelente, minha filha, coloque seu uniforme. Quando ela chegou no carro, ela estava assim, com o uniforme do Flamengo, doutor Sidney. Então, apesar de ter passado raiva ontem com o Flamengo, ter passado motivo, eu vejo que os conceitos, e aqui várias pessoas falaram sobre isso, o seu exemplo vale muitas vezes, ou vale mais que suas palavras. Em casa eu não falo muito do Flamengo, mas eles veem o sofrimento que eu tenho tido ultimamente com o meu time, doutor Sidney. A minha bandeira abraçada, minhas lágrimas. E isso eu estou vendo expressado aqui, ó. Eu poderia conceituar olhando de longe, assim, com esse gorrinho, com uma trombadinha, mas não, é minha filha. Minha filha olhando meus outros filhos dentro do ambiente dos escoteiros. Desde já, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Peço perdão novamente pela matéria cansativa que é essa questão de conceito legal, mas é necessário. Eu entendo que é necessário e gostaria de dividir isso com vocês. Gostaria de dizer novamente da minha satisfação de estar aqui, de ver parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Falta uma perguntinha. Quantos são operadores do direito aqui? Quantos são da área jurídica? As 2 advogadas da Sociedade Brasileira de Pediatria que estão aqui, a doutora Isabela e a doutora Bárbara, estão aqui assistindo. Então, é importante que esses conceitos, apesar das pessoas que não estão no mundo jurídico, tenham assimilado para que a gente possa seguir em frente, fazendo uma interface entre o mundo médico e o mundo jurídico, que hoje é mais do que essencial para o desenvolvimento das nossas atividades. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu e-mail e meu telefone estão aí.